Olá a todos, bem-vindos ao sexto episódio da sexta temporada do Negócio Mistério. Eu sou Humberto Ferreira, tenho aqui comigo o Vasco Sousa. Olá Vasco. Olá Humberto. Estás bem disposto? Olha, cá estamos, já com o Mundial Em andamento. E em bom andamento. É verdade. Hoje vamos recuar a 20 anos, vamos recuar até Berlim, ou se quiser um bocadinho na Alemanha, toda de uma forma generalizada, para falarmos sobre o herói improvável do último título da Alemanha, da Itália, perdão, no Campeonato do Mundo da Alemanha em 2006. Estamos a falar de Fábio Grosso. É verdade. Um lateral esquerdo tinha qualidade, mas quando nós pensamos nos melhores laterais esquerdos do mundo, nunca vamos para lá Fábio Grosso, mas ele viveu aqui um verão verdadeiramente inesquecível Nesta na altura eu diria que o nosso público mais recente, ou mais novo, pode recordar-se Fábio Grosso como aquele treinador do Lyon que foi agredido. Então, assim, sim, uma história uma passagem muito conturbada. Sim, acidentada, diria eu. Mas como jogador, eu diria que é tão invulgar acharmos que a Itália pode ser campeã do mundo com o Fábio Grosso a decidir uma final. Sim, é verdade. Que basta olharmos que ele tinha zero confiança nisso até na hora de festejar. Ele não sabia. Mas a questão é que ele não foi só o herói da final, porque pois não, ele tinha ajudado a eliminar a exatamente, Alemanha. Exatamente, ele marca o golo. A Itália ganha 2-0 a Alemanha no prolongamento nas meias finais em Dortmund. Ele marca aos 119, aos 120 minutos o 1-0 num belo remate que ele faz. Ou seja, não estamos a falar só de um jogador que marcou o penalti decisivo na final do Mundial, que já de si era importante, mas pronto, temos o Montiel, por exemplo, no último Mundial também fez isso. E não ficou... Está para lá atrás. Exato, é isso. O segredo para ganhar o Mundial é colocar o lateral. Nuno Mendes falhou nas Champions, não há problema. Não há problema. Eu acho que ele não vai falhar nunca mais um penalti. E o Grosso não foi só o herói na final, na meia final também foi completamente determinante. E ainda tem outro lance que é contra a Austrália, o oitavo final do Mundial. Um jogo muito difícil para a Itália. A Itália está a jogar com 10, com o Materazzi é expulso. E ele, entretanto, no último minuto sofre um penalti. Eu vou colocar aqui entre aspas. Porque se recuarmos e formos olhar para as imagens, provavelmente não seria grande penalidade, mas o que é certo é que o Grosso, nos oitavos de final, nas meias finais e na final, é completamente decisivo. A Itália certamente não teria sido campeã do mundo sem, ou pelo menos teria grandes dificuldades. Penalti aos 90 minutos. Sim, é um penalti que é muito duvidoso. Uma casa. É um jogo muito... Por acaso a Itália jogou até bastante bem nesse... Sabes quem era o árbitro? Para fazeres essa pergunta porque é português. Foi há 20 anos. Não, o Proença ainda era novo demais. Era Proença? Não. Medina Cantalejo. Nunca na vida. Nunca na vida. Mas por acaso a Itália até jogou bem nesse campeonato do mundo. Muitas vezes nós associamos os títulos italianos a uma defesa muito forte, que era uma defesa muito boa, também, até porque o Cannavaro até foi considerado o melhor jogador do mundo. É a última vez que um defesa é considerado o melhor jogador do mundo, o Fábio Cannavaro, mas eu diria que o playmaker deste título italiano é Materazzi. Sim. Eu não sei o que é que ele disse ao Zidane, não deve ter dito vamos jantar a seguir a isto. Eu aqui há pouco tempo, antes de começar o Mundial, andei a rever aqueles filmes oficiais da FIFA dos campeonatos do mundo. Tens muito que fazer. Sim, aproveitar algum... Mas vais à noite e aquelas... Tiveste férias. Mas também à noite aquilo dava um bocado de sono e eu se calhar saltei algumas coisas. Mas o Materazzi, eles até falam que ele começa como suplente, o Materazzi no Mundial. O Nesta lesiona-se contra a Chequia e ele entra e marca um golo. No segundo jogo é expulso, por isso não joga nos quartos de final contra a Ucrânia. Depois é titular na meia-final e na final comete o penalti, acho que é o penalti da França, é uma falta de Materazzi, marca o golo e depois está envolvido na expulsão do Zidane. Ou seja, o Materazzi realmente, estamos aqui a falar do Grosso, mas o Materazzi também ele é o playmaker dessa final, não tenho dúvidas nenhumas. Marco Materazzi. E a outra questão que é engraçada é que o Grosso, depois depois do Mundial vai para o Inter de Milão, ainda joga também no Lyon e nas Juventus. Ele tem essa troca, ele joga no Palermo, e é assim,
se calhar pode soar estranho, mas além do Palermo ter uma excelente equipa nesta altura, o Palermo é efetivamente, e nós já falamos aqui neste Mundial de um nome desses, uma espécie de berço do futebol italiano que produz bons jogadores. Sim. Já falamos aqui do Schillaci, Schillaci. E hoje falamos do Grosso, mas desta seleção havia outros jogadores. Havia 4 jogadores do Palermo na seleção nessa italiana. É verdadeiramente impressionante. Neste momento eu já nem sei se o Palermo está na primeira ou na primeira, sei que não está. Não está. Na segunda ou na terceira divisão, mas nesta altura eles levam... Este Palermo fica em quinto lugar na Série A. Ele veio uma fase em que o Palermo tinha excelentes equipas. Aliás, nessa equipa até está o Mariano Gonzalez. Ok, e o Cavani. O Cavani também. chega a jogar lá, o Micoli também depois fez o Benfica, joga lá. E tem quer o Grosso, a lateral esquerdo, tem o Zaccardo, também campeão do mundo, a lateral direito. Tem o Barzagli, que depois jogou muitos anos na Juventus e tem uma carreira muito longa na seleção italiana, também jogava no Palermo. E ainda tinha um médio que era o Simone Barone, Sim. que também foi campeão do mundo, era normalmente suplente na Itália, mas o Palermo colocou 4 jogadores neste campeonato do mundo. É impensável, aliás, para já é impensável, porque a Itália nem sequer participa em campeonatos do mundo. Este foi o último jogo a eliminar da Itália em campeonatos do mundo. É verdade. É incrível. Pensarmos que já passaram 20 anos e o último jogo a eliminar da Itália em campeonatos do mundo foi a final. É isso, depois porque a Itália é eliminada na fase de grupos nos 2 mundiais seguintes e depois nunca mais vai, desde 2014. Ora, na melhor das hipóteses, só em 2030 é que a Itália joga um jogo a eliminar. Na melhor das hipóteses. Sim. E aí já estamos a falar de 24 anos, a possibilidade de haver jogadores novos na seleção italiana que nunca viram a final ao vivo do Mundial é enorme. É verdade. Aliás, agora a Itália ainda fez alguns jogos amigáveis da preparação e colocou vários jogadores muito jovens. Só o Donnarumma é que estava lá, de resto era quase todo muito jovem. E muitos deles provavelmente já nasceram depois disso. Alguns jogadores têm 21 anos, ou seja, já eram nascidos. Olha, mas grande parte destes jogadores nem sequer eram nascidos quando a Itália ganhou. Vamos aqui focar no Grosso, de grosso modo. Ele já era presença na seleção italiana. Sim. E continua a ser presença na seleção italiana. Mas, como tu estavas a dizer, depois deste Mundial é quando ele se torna famoso, se quisermos quase milionário, porque transfere-se para o Inter de Milão. Sim, é campeão no Inter. Campeão, depois é Lyon e também Juventus. Ele no Lyon também ganha. Também deve apanhar ali aquela fase do Lyon campeão. O Lyon deixa de ser campeão em 2009. Ele é campeão francês. É campeão italiano. Portanto, a minha dúvida é se ele é campeão italiano na Juventus. Não, porque a Juventus é campeão depois daquela... Mas ele tem 2 ligas italianas. Tem 2? Ele tem 2 ligas italianas e uma delas é na Juventus. Em que ano? 11-12. Ele em 11-12 está, é já no final da carreira então. Ok. Pois é quando a Juventus termina com o jejum de títulos. Ok. Mas aí ele já não era, já estava mesmo a acabar, não é? Como podemos ver aqui nesta imagem, não vamos pôr o vídeo naturalmente para não levarmos nenhum ban, mas esta imagem é a imagem quase... É de quem não sabe festejar, mas tem que mas é uma imagem que é marcante no futebol italiano, porque há também o Cabrini ou o Tardelli, talvez no Mundial de 82, que também festeja o Grosso, imita quase que imita esse festejo, não é? Ou seja, é um festejo muito italiano em finais do Campeonato do Mundo, que é do género, somos campeões do mundo, fui eu que marquei um golo, nem sei, não estou habituado a isto, claro. O que é que eu vou fazer? E são estes momentos que ficam na história, porque são os heróis improváveis e que até a festejar, o que é que eu vou fazer agora? Torna tudo especial. E de facto foi um Mundial do Grosso, que durante a fase de grupos tem aqui um período em que vai para o banco, é o Zambrotta que joga à esquerda, mas o Zaccardo faz um autogolo e o Alessandro, o Delal, não, desculpa, Marcelo Lippi, de repente exatamente, Marcelo Lippi olhou para aquilo e disse, não, isto tem que vir aqui quase 4 torres, porque depois quer o Zambrotta, apesar de não ser tão alto, era muito combativo. O Cannavaro e o Materazzi davam uma solidez brutal e o Grosso também. E porque na altura em que sai a convocatória, o Zambrotta está apontado como lateral esquerdo. Pensava-se que o Zambrotta seria o titular no lado esquerdo,
Do lado direito havia quer o Zaccardo, quer o Massimo Oddo. Sim. Os dois eram bons jogadores, mas não eram uns craques, e o Zambrotta tinha esta vantagem de poder jogar no... Era o Ricardo Costa. É que às vezes também dava uma perninha à central. É verdade. Mas o Zambrotta eu tenho ideia quando ele começa de jogar assim mais à frente, adiantado, a ser um extremo. E realmente, entre os 4 laterais, eu diria que o Zambrotta era o melhor, e o Grosso acabava por ser um bocadinho melhor, quer que o Oddo, quer o Zaccardo. Ele depois ainda continua a estar na seleção, ainda vai ao Europeu a seguir, em 2008, ainda vai à Taça das Confederações em 2009, na África do Sul, mas depois começa a perder ritmo. Não joga tanto e começa a perder o lugar. Curiosamente, desde que ele abandonou a seleção italiana, tirando, pronto, a Itália ainda foi campeã da Europa em 2021, mas pelo menos em termos mundiais... E com um excelente lateral esquerdo. Em 2021 começou o Spinazzola e depois foi o Emerson Palmieri. Mas era o Spinazzola que eu estava a dizer. Ele estava a fazer um europeu. É um dos jogadores do europeu e a Itália tem história de ter excelentes laterais esquerdos, e eu diria que se calhar o menos improvável acabou por ser um herói, que é o Grosso, sendo campeão do mundo, marcando, como dissemos, nas meias finais frente à Alemanha. A Alemanha que toda a gente profetizava que estava a jogar em casa. E aconselho toda a gente a ver, é dos jogos mais marcantes da história do Campeonato do Mundo, porque são 2 golos nos 2 últimos minutos do É verdade. A jogada do segundo gol, que é um contra-ataque concluído pelo Del Piero, é deliciosa, mas mesmo o primeiro gol é muito bom, porque é de um canto, que nem sei, até tenho a ideia que foi o Grosso a marcar o canto, e a bola sobra ali para fora da área. O Pirlo, com toda aquela inteligência dele, dá um passinho mais para o lado e de repente põe a bola no Grosso e ele remata de forma cruzada. São 2 golos lindíssimos numa meia final do Campeonato da Europa, com a Itália a jogar na Alemanha. Ou seja, tem tudo aqui um condimento incrível. E além disso tudo, é o facto de ter jogadores da seleção italiana que eu diria romantizaram bastante o futebol ofensivo em Itália, colocando um ponto final quase em ideias de Catenaccio, e que eram fabulosos. Já disseste o Del Pieri, tínhamos o Totti também, tínhamos o Pirlo, ainda tínhamos os avançados, o Pippo Inzaghi, o Luca Toni. Depois uma defesa... E o Vieri não vai a esse Mundial, porque provavelmente estaria lesionado, porque o Vieri tem muitas lesões, porque o Vieri também era o grande ponta de lança dessa altura da Itália. E uma defesa, meus senhores, impagável. Só faltava ali o Maldini e a coisa ficava... Futebol seleção italiana, quem te viu e quem te viu. Exatamente. Até o Grosso, mesmo o Grosso não sendo um craque, a seleção italiana ainda tem o Di Marco atualmente, que também é um bom lateral esquerdo. Ok, olhando depois, o Grosso é melhor. Pois é, capaz. É pensarmos que o Grosso é melhor do que o Di Marco, demonstra de facto alguma da dimensão que nesta altura está a seleção italiana. E está contado tudo sobre este episódio. Estaremos de regresso com o 7º episódio, e preparem-se, podem trazer o machado, porque vai ser daqueles que vai ser preciso mão dura. Um abraço e até à próxima.